Bem-vindo ao podcast mais inspirador do setor imobiliário. Conhece as histórias e o percurso dos nossos convidados, que todos em comum têm alguma ligação a este mercado. Conversas de um Raio by Bateria, o podcast para além do óbvio. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Conversas de um Raio. A ideia neste podcast é nós convidarmos pessoas que têm alguma ligação com o imobiliário, podem ser profissionais, investidores, o que seja, mas explorar um bocadinho o percurso destas pessoas e perceber de onde é que vieram, onde é que estão e onde é que querem chegar. A ideia é ser aqui um podcast um bocadinho inspirador também e sem mais demoras vamos apresentar o nosso primeiro convidado. Tem 60 anos, é casado, tem 3 filhos e 3 netos, é de Miragaia, onde continua a viver, é sócio e broker do CIM Group há 24 anos e nos últimos 4 assumiu a presidência da APMIP. Um líder nato, divertido em privado, um bocadinho distraído, tem a estar de menino do coro, mas não se metam com ele nem com as suas equipas. É um visionário e está a revolucionar o setor da mediação imobiliária. Ele é o nosso primeiro convidado. Muito bem-vindo, Paulo Caiado. Bom dia. Que descrição tão elogiosa. Bom dia. Olha, eu queria lhe dizer em primeiro lugar que é um gosto enorme tê-lo aqui como primeiro convidado. Isto é quase uma realização de um... Não é um sonho, mas um projeto que tinha na cabeça há muito tempo e sempre imaginei que o Paulo seria o meu primeiro convidado, um bocadinho com o objetivo de lhe retribuir, claro que numa escala muito mais pequena, aquilo que fez por mim, que eu acredito que nem tenha noção do impacto que teve na minha vida, porque o Paulo realmente foi um dos grandes líderes da minha vida, é uma pessoa que eu admiro imenso, que sigo e que... Houve algumas conversas que fizeram a diferença naquilo depois que foi o meu percurso. Mas pronto, a minha primeira pergunta para si é da descrição que eu fiz. O que é que tem a dizer? Identifica-se, não se identifica? Bom, da descrição que fez tem a dizer o seguinte. Os filhos na realidade são 4. Há um enteado, que é como sendo filho. E Miragaia, onde vivo há 30 anos. Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa. E há 30 anos atrás fui viver para Miragaia e estou muito contente por ter tomado essa decisão. Pensava que era há de 30 anos. Boa. E em relação ao resto? Bom, de facto, o imobiliário tem ocupado aqui uma parte relevante nestes últimos 24 anos em relação ao que a Rita referiu. Bom, naquilo que tem a ver comigo e com a forma como eu procuro interagir com os outros, sou eu. Aquilo que é o resultado global no que hoje é o CIM Group, isso é principalmente o resultado de um grupo vasto de pessoas, de sócios e de pessoas que têm colaborado e que de facto fizeram com que a empresa crescesse, que se diferenciasse, e isso obviamente é o trabalho de uma equipa onde eu sou um mero participante e nada mais que isso. Sempre a sua modéstia. Como é que foi parar ao imobiliário? Eu sei que o Paulo chegou a ter um negócio de escolas de condução. Sim, o negócio de escolas de condução era um negócio do meu pai, era um negócio de família, que foi, entretanto, vendido há muitos anos. Eu depois estive ligado durante alguns anos, entre 89 e 97, 98, a uma multinacional alemã, o grupo Bertelsmann, na parte editorial, onde tive a responsabilidade, era diretor-geral de um setor editorial em Espanha, em Portugal também, e de facto, eu não tinha qualquer perfil, não era um projeto interessante para mim. Tive a sorte de ter um amigo e familiar que me desafiou no fundo para este projeto. Foi de facto também uma grande loucura da parte dele, porque eu não tinha qualquer histórico, qualquer experiência, e a realidade é que ele confiou em mim nessa altura, sem qualquer segurança de que eu teria perfil para poder, dar alguma colaboração expectável. E a verdade é que, passados estes anos, as coisas correram bem e estamos contentes com isso.
Boa. Voltando um bocadinho atrás, estava-me a dizer que essa escola de condução era um negócio do seu pai. Voltando um bocadinho atrás, um bocadinho à sua infância, à adolescência, etc. Pelos vistos já tinha negócios, ou seja, já tinha um bocadinho esta veia empreendedora. Queria que me dissesse de que forma é que a sua infância e o seu percurso depois marcaram esta sua veia empreendedora ao longo da sua vida. Acha que fez diferença, não fez? O que é que observou dessas alturas em que a sua família tinha um negócio que tiveram impacto em si depois? Principalmente que eu hoje, enfim, passados estes anos, emerge é que eu sempre tive pressa de viver, sempre tive muita pressa de viver e tive pressa e sinto pressa em construir, em sentir o resultado das coisas. Com certeza que há um lado que não, enfim, não podemos classificar de monotonia. A vida é feita de rotinas, as rotinas marcam a nossa vida. Esse é um facto. Assim sendo, eu sempre considerei que é importante sermos capazes de construir, sermos capazes de mudar, sermos capazes de inovar, ter coragem para o fazer. E a verdade é que eu sempre convivi um pouco com isso e sempre vi isso um pouco do meu pai. Sempre assisti ao meu pai a dar passos que eu na altura achava talvez, enfim, maiores que a perna, mas hoje admiro o facto de ele os ter dado e acho que de facto isso foi importante. E Isso sim, serve como inspiração para si também de se lançar a novos desafios? Pensa nele quando se atira para novos bom, desafios? a verdade é que penso nele principalmente depois dele ter morrido. Morreu há um ano. Sim. E antes não pensava tanto. Arrependo-me por isso. Assumiu a presidência da APMI há quase 4 anos. Eu sei que tem aí uma série de projetos e está muito entusiasmado com esta função. Também sei que teve um impacto muito grande quando entrou na APMI para as mudanças que fez. Sei que fez umas grandes remodelações, teve sobretudo muita preocupação com as pessoas que lá estavam e em dar-lhes melhores condições. E era um bocadinho nisso que eu queria pegar, ou seja, na resposta anterior e agora nesta transição para a PMIP e também todos os anos que foi líder, ou seja, na verdade o Paulo já conta com muitos anos de liderança de pessoas e de equipas. Porquê e de onde vem esta sua preocupação com as pessoas? Bom, as pessoas são mais importantes que nós temos. A ligação com as pessoas, seja qual for o contexto, seja o contexto familiar, seja o contexto profissional, seja o contexto, enfim, da amizade, seja o contexto do ócio, seja, enfim, são sempre pessoas, há sempre pessoas e, portanto, eu sou, enfim, eu vivo com a enorme convicção de que a ligação com as pessoas é o mais importante de tudo. E a ligação com pessoas passa também por, enfim, respeitarmos os outros, respeitarmos as diferenças, respeitarmos as suas opiniões. E sempre que, de alguma forma, a vida nos coloca na posição em que também temos a obrigação de zelar pelos outros, então temos mesmo que exercer essa obrigação. Relativamente à APMIP, enfim, eu fiquei presidente da APMIP por uma situação de contexto. Eu nunca tinha pensado em ser presidente da APMIP, não ambicionava ser presidente das imobiliárias, quer dizer, longe de mim. Eu tinha em tempos sido convidado para fazer parte dos órgãos sociais, mas era um pouco uma função de Rainha de Inglaterra, enfim, aparecia de vez em quando às reuniões. Eu não sabia onde era a sede da APMIP. E a verdade é que há uma altura em que enfim, há uma situação um pouco conturbada que conduziu à saída do então presidente e por questão de âmbito estatutário, como eu era o vice-presidente assessor, segundo os estatutos da associação, em caso de vacatura do cargo de presidente, seria eu que passaria a ser presidente, o que aconteceu. E, portanto, fui informado de que, a partir daquele momento, eu era o presidente da APMIP. E assim estive durante 1 ano e meio. E a realidade é que eu senti simultaneamente alguma falta de legitimidade, por um lado. Não tinha sido eleito. Sim.
Sim. Por outro, quer dizer, não era assim uma coisa muito entusiasmante, porque eu, enfim, penso nisso e eu imaginava que se um dia um neto me perguntasse porque é que eu tinha sido presidente da BMIP, eu queria explicar-lhe que era porque os estatutos obrigavam, Exato. não era uma coisa propriamente muito entusiasmante. Exato. E esse foi o principal motivo pelo qual eu decidi candidatar-me há 2 anos. E estou agora neste mandato de 3 anos, tenho ainda um ano pela frente, um ano de 2025, e foi isso. É claro que fui também, enfim, confrontado com a consequência, porque eu há pouco disse num tom sorridente que eu, enfim, estava muito afastado, e estava, e portanto a realidade é que eu desconhecia aquilo que fui encontrar. Certo. E aquilo que me pareceu na altura ser prioridade, de facto, foi, enfim, recolocar no seu devido lugar aquilo que são as pessoas. Aquilo que fazem, a forma como são compensadas financeiramente pelo seu esforço, aquilo que são as suas condições de trabalho, que pareceu-me que obviamente foi, na altura, a urgência, e houve assim uma série de algumas questões logísticas, e depois aqueles, enfim, é claro que temos ali desafios grandes pela frente. Tivemos alguns, temos tido e temos ainda seguramente muitos outros. Eu sei que está a desenvolver este mega projeto que é o Casa S. Quer falar um bocadinho disso? Sim, Quer falar um claro. bocadinho do que é que ainda lhe falta fazer neste ano que ainda lhe resta? Não sabemos se é só um, mas pronto. Sobre o que falta, Claro, sim. falta obviamente muita coisa. Sim, mas o que é que tem na sua cabeça? O que é que realmente ainda gostaria de fazer Bom, que tenha planeado? Já vamos, Casa S. já vamos ao Casa S. Ok. Considero que é indispensável e fundamental profissionalizar a atividade. Não faz qualquer sentido não se saber quantos agentes imobiliários há em Portugal. Não faz qualquer sentido os agentes imobiliários terem um conjunto de obrigações que estão previstas na lei e não ser exigido nada em troca naquilo que tem a ver com a sua idoneidade pessoal, daquilo que tem a ver com o seu conhecimento de boas práticas, daquilo que tem a ver com o seu conhecimento de procedimentos, o seu conhecimento de um conjunto de responsabilidades. E, portanto, considero que é indispensável que o nosso governo entenda que a atividade, sendo e devendo continuar a ser uma atividade de livre acesso, o livre acesso significa que qualquer um pode ingressar na atividade, no entanto, deveria ter, obrigatoriamente, e com uma base legislativa, de ter determinados requisitos de idoneidade, de ter um patamar de formação que atestasse que aquela pessoa tem conhecimentos, aquela pessoa conhece as boas práticas, para, junto de alguém, poder identificar-se como agente imobiliário e estar envolvido em algo tão importante e tão relevante como é a transação de um imóvel, com tudo o que significa para a generalidade das pessoas. E, portanto, eu diria que isso é muito, muito importante. Não depende de nós, o teor legislativo, e que é muito importante, ele está nas mãos do nosso governo. Sabemos que há um projeto de lei pronto que o INPIC apresentou, enfim, no anterior governo, e que temos estado a aguardar com alguma expectativa que ele possa realmente vir a ser implementado. No entanto, até hoje isso não aconteceu, lamentavelmente não aconteceu. É claro que não podemos ficar de braços cruzados a miar, a lamentar, e portanto aquilo que procuramos fazer foi, na APMIP, desenvolver uma pequena certificação que chamamos SIC, Consultor Imobiliário Certificado. É uma formação de uma semana com um conjunto de matérias que nos parecem matérias, eu diria, o patamar básico indispensável para se poder, enfim, estar nesta atividade com o mínimo conjunto de conhecimentos necessários. Lançámos esta certificação há cerca de 1 ano. Até hoje já certificámos mais de 1000 agentes imobiliários, agentes que estão, enfim, que fazem uso no seu marketing pessoal, na sua comunicação, no modo como se projetam
às suas que pessoas tem fazem a parte certificação, claro, e a ideia procuram é essa, utilizar esse fato como um certo. fator diferenciador e, portanto, isso com certeza que fazemos e iremos continuar a fazer. No entanto, isso não invalida que não tenhamos a enorme expectativa de que possamos ter legislação que estabeleça regras, como referi, enfim, vou repetir, condições de idoneidade e um conjunto de conhecimentos relativos a boas práticas, relativos às obrigações que devem ter todos aqueles que exercem a atividade de agentes imobiliários. A ideia, isto é um bocadinho colar àquilo que acontece nos Estados Unidos, não é? Ou seja, ter um setor mais profissionalizado. Certo? A ideia é principalmente que a generalidade das pessoas, quando interage com um agente imobiliário, tenha Claro. a segurança e a confiança que aquela pessoa, enfim, Como superou quando interages com um advogado, Exatamente. como um médico, como E não sei o quê. simultaneamente para Seja- todos aqueles que estão na atividade, dá uma forma de sentirem que estão numa atividade onde Onde para houve estar pelo menos é uma- necessário pelo menos, Pelo- enfim, exatamente, Exato. um pouco mais do que respirar. E agora, pegando aqui um bocadinho nos Estados Unidos também, o Paulo tem uma relação algo estreita com os Estados Unidos, vai lá muitas vezes, e eu gostava que me falasse um bocadinho sobre o que é que está a acontecer nos Estados Unidos, aqui no setor imobiliário, o que é que acha que vai passar para cá? Ou não, ou acha que não vai passar nada, o que é que acha que vai ser? Bom, o que aconteceu de relevante nos Estados Unidos, acho que não vai passar para cá. E vou tentar explicar o que aconteceu, o que está a acontecer e porque é que não vai passar. O que aconteceu foi que nos Estados Unidos a NAR, com toda, enfim, tem uma dimensão de facto incrível, é uma das maiores associações profissionais do mundo, com mais de 1.600.000 membros, teve durante décadas um código de ética, enfim, que estabelecia obviamente um conjunto de práticas muito interessantes e muito bem. No entanto, havia ali uns aspectos que foram recentemente nos últimos 2 anos, postos em causa pela Autoridade da Concorrência dos Estados Unidos. E que eram condições que tinham a ver com fixação de preço e tinham a ver com acordo no modo como eram partilhadas as comissões. E esse facto não só constar do Código de Ética da NAR, como depois nos múltiplos MLS. Nos Estados Unidos existem centenas, talvez milhares de associações. No entanto, todas estas associações estão sobre o chapéu da NAR. Todas elas são afiliadas da NAR. Estas associações tinham todos os seus... A NAR é uma APMIP? A NAR é como se fosse uma federação que depois tem múltiplas associações associadas a ela. E aquilo que se passou foi que todos estes MLS, portanto, estas plataformas onde todo o setor empresarial acedia às angariações com o objetivo de concretizar transações imobiliárias, estas plataformas determinavam não só preço, como condições comerciais de interação entre elas. E estabeleciam-no de uma forma com teor um pouco obrigatório, ou seja, aquelas eram as condições. Consegue ser um bocadinho mais específico, dar um exemplo prático, por exemplo? Sim, os MLS ANAR estabeleciam ou que a comissão de determinado imóvel eram 5% ou que eram 6%, ou neste caso que tinham de ser 5% ou 6%, e determinava também como é que eram as condições da partilha do negócio, que metade daquela comissão era para a imobiliária responsável pela angariação e a outra metade para a imobiliária responsável pelo comprador. Sendo que esta comissão era paga pelo proprietário. Aquilo que aconteceu foi que a NAR veio, a Autoridade da Concorrência, e na sequência, enfim, de várias ações judiciais, houve uma principal no estado do Missouri, e depois houve muitas, e neste momento há muitas ações a decorrer, veio de alguma forma considerar essa situação, apesar das décadas e apesar de fazer parte de um código de ética, veio considerar como irregular, ao abrigo das leis da concorrência e, portanto, a NAR foi condenada, várias empresas de referência foram condenadas e estão neste momento numa fase onde têm de, enfim, de alguma forma reformular os seus procedimentos em total respeito pelas leis da concorrência. No fundo é isso.
E como é que se estão a organizar agora? Ou seja, o que é que está a surgir assim mais evidente? Bom, basicamente, aquilo que, enfim, que ficou estabelecido é que não podem haver standards de preço, obviamente, como não podem haver standards de procedimento entre empresas que são concorrentes. Porque daí resulta, segundo o entendimento da Autoridade de Concorrência dos Estados Unidos, uma lesão para os consumidores. E, portanto, aquilo que, claro que há empresas que têm variações, há empresas que têm compradores, aquilo que é fundamental e que está a acontecer lá é que cada empresa tem total liberdade de estabelecer qual é o valor dos seus serviços e, portanto, as empresas devem ter total liberdade e livremente estabelecer um valor pelos seus serviços, assim como cada empresa, em função daquilo que é o seu teor de negócio, daquilo que é o seu modelo de negócio, deve ter total liberdade de estabelecer as condições comerciais e a estratégia comercial com que está no mercado. O que significa que, neste momento, nos Estados Unidos, temos, obviamente, enfim, todos estes agentes imobiliários têm os seus clientes proprietários com quem têm uma relação comercial, como temos muitos agentes imobiliários que, quando têm um cliente comprador, têm com ele uma relação comercial e cada um, em função das circunstâncias, estabelece o molde como será viabilizado a transação do imóvel. Mas sempre, obviamente, em total respeito pelas regras da concorrência, que estabelecem que não podem haver acordos de preço, nem tampouco acordos relativos a procedimentos comerciais. Sim, estava para uma grande discussão, porque na verdade, por mais que as pessoas possam definir qual é que é o preço, quando está uma coisa mais ou menos instituída, não é? É um bocadinho como aqui. Agora não vai haver... Quer dizer, já temos, obviamente, mas há uma média, Sim, quem quer trabalhar naquilo que é a repare, média. Ali havia uma falha acrescida, que era um facto de existir, no fundo, uma entidade com a relevância que tem a dar a dizer qual é o valor. Havia os tais MLS a determinar quais eram os valores e, de facto, isso é totalmente irregular. A Rita há pouco perguntava-me relativamente se a situação seria extrapolável para Portugal. Não, não é. Aquilo que caracteriza a nossa atividade em Portugal é a grande heterogeneidade nas empresas. Cada empresa tem total liberdade de praticar as condições comerciais que entende. Sabemos que há empresas que cobram comissões fixas, certo. Há empresas que cobram comissões variáveis e, portanto, o mercado é caracterizado e muito bem, e assim deve ser, por grande heterogeneidade. E também Mas têm muita dificuldade em vingar no mercado, não é? Todas as que estão a praticar, porque nós sabemos sempre que quando o valor é muito baixo, depois não há forma de partilhar com os concorrentes, não é? E acaba por... Eu diria que... É polémico, mas... Eu diria que temos todos, mesmo quando custa, de respeitar o facto de que as empresas têm e devem ter total liberdade de estabelecer as suas condições comerciais, o modo como estão no mercado. Daí eu insisto. E têm. Repare, Rita, daí ser tão importante a tal profissionalização que lhe falava há pouco. Daí ser tão importante, de facto, existir aqui um conjunto de práticas, um conjunto de exigências de idoneidade, um conjunto de conhecimentos. Isso é fundamental. Depois, cada empresa, cada modelo de negócio, de facto, tem de ter liberdade que caracteriza o mercado de livre concorrência, que é aquele e onde a mediação imobiliária está sujeita. Certo. Voltando um bocadinho atrás, o Paulo ia falar um bocadinho sobre a Casa ES. Queria que me falasse um bocadinho sobre a Casa ES, quais é que são os planos que tem para a Casa ES. Eu sou uma grande defensora da Casa ES. Eu acho que quem não é ainda não percebeu qual é que é o objetivo da Casa ES, de todos os que estamos no mercado. Porque, na verdade, é o único portal que é defendido, quer dizer, que defende as mediadoras. Quais é que são os seus planos para a Casa ES? De que forma é que o Casa ES poderá afirmar-se mais do que aquilo que se afirmou até agora? Fala-me um bocadinho sobre o projeto. Eu diria, a par da profissionalização que falámos há pouco, o Casa ES é o projeto, a minha opinião, mais importante e mais relevante para o futuro da atividade imobiliária em Portugal. Concordo 100%. Nós temos estado nos últimos anos num mecanismo
extremamente disfuncional e que se prende com o seguinte: esta disfuncionalidade vem eu vou tentar explicar de onde é que vem. Vem do facto de que um agente imobiliário, no âmbito da sua atividade, vai angariar um imóvel. Este vai angariar do imóvel é resultado de trabalho, é resultado de esforço, é resultado de enorme investimento. Investimento para ter identificado esta casa que ele vai vender, investimento no sentido de conseguir que o proprietário desta casa confie neste determinado profissional a responsabilidade de se encarregar da venda da sua casa. Ele terá de se deslocar múltiplas vezes a este local. Ele terá de analisar e previsivelmente de contratar serviços jurídicos ou de solicitadoria para aferirem da situação documental daquele imóvel. Hoje vai provavelmente contratar um fotógrafo para fazer um registro fotográfico daquela casa. Muitas vezes vai contratar um avaliador imobiliário para ajudar. Já não estamos no nível do fotógrafo, já estamos no nível de mega vídeos com drone, drone, vai contratar todos esses serviços. Vai, com base, enfim, no seu profissionalismo e no seu conhecimento, identificar um valor que vai associar àquele imóvel. Vai investir em publicidade nas redes sociais. E seguidamente pega nesta informação toda e oferece-a a um portal. E paga para oferecer estes dados a um portal. Ora, isto é altamente disfuncional. Portal esse que, insisto muito legitimamente, tem... Só para quem não percebeu, estamos a falar do Idealista. Tem um modelo de negócio que nada tem a ver com o negócio da mediação imobiliária. É um outro negócio. E, portanto, que muito legitimamente aquilo que vai tentar fazer é que o seu negócio cresça. É isso que procura fazer um empreendedor de uma padaria, que procura fazer um agente imobiliário e que procura fazer uma plataforma. É fazer com que o seu negócio cresça. Acontece que este negócio dos portais é um negócio diferente do negócio das imobiliárias. E aquilo que nós assistimos em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, que falávamos há pouco, que no Brasil, se foram nos últimos anos onde fenómeno idêntico aconteceu, portais começam a ter uma posição muito dominante no mercado, e este dominante principalmente na sua capacidade de gerar contactos, vulgarmente leads, chamadas de leads, de gerar leads, e já explico esta capacidade de gerar leads. E, portanto, ao terem essa capacidade, alguma hegemonia nesta relevância que adquirem, pois o que faz é que os seus preços vão se tornando cada vez, enfim, mais altos, e obviamente que assistimos também a estas plataformas terem a ambição de poderem, no âmbito do seu modelo de negócio, terem parte da comissão imobiliária. Isto aconteceu nos Estados Unidos, isto aconteceu no Brasil, isto está a acontecer em alguns países na Europa, e obviamente que, muito legitimamente, há também um objetivo que possa acontecer em Portugal. Portanto, cabe à mediação imobiliária, que é responsável pela geração dos dados, proteger-se. Rita, decidir onde é que quer pôr os seus dados. Claro. Decidir se quer alimentar um modelo de negócio que previsivelmente vai, num futuro próximo, afetar o meu negócio, ou se, por outro lado, se eu quero colocar os meus dados no modelo que permite, por um lado, enfim, que o meu negócio possa ter a sua progressão, que permite que a generalidade das pessoas possam aceder aos dados do meu imóvel, mas sem estar, no fundo, a alimentar aqui, eu diria, entre aspas, um monstro, alegadamente, que amanhã pode vir a ocupar aquilo que hoje é o meu negócio, aquilo que é hoje a minha vida profissional. E eu acho que muitos operadores não estão ainda bem conscientes do que se passa. E depois é interessante que... E também é preciso pensar a longo prazo, não é? Ou seja, há aqui um pensamento a curto prazo muito vincado, e talvez seja necessário aproveitar estas conversas precisamente para mudar este mindset de que o que não está hoje a 100% ou o que não está hoje a gerar muitas leads é o que amanhã vai garantir o que amanhã vai garantir o futuro da mediação, não é?
Rita, eu diria que acima de tudo há uma enorme ilusão. Há uma enorme ilusão relativamente ao seguinte. Se a Rita ou qualquer pessoa quiser procurar um T2 em Katmandu, no Nepal, vai aí à internet, a um desses motores de busca famosos, e encontra a casa. Obviamente que se for ao motor de busca lá da Terra, vai estar num ecossistema digital confortável para si. Porque se não gostar daquele T2 que procurou no tal motor de busca, estará num ambiente que permite encontrar múltiplas soluções. Estou a dizer isto pelo seguinte. Com certeza que fruto do investimento que determinados portais têm feito em Portugal, muitas pessoas, quando procurar imóveis, vão para esse espaço digital. É fruto da presença na generalidade das pessoas, de que esse espaço é um espaço de conforto para eu fazer pesquisas digitais, que dali saiam grande parte das leads dos contactos que eu tenho. Agora, a questão é a seguinte, e eu usei a expressão ilusão pelo seguinte, porque se os dados de um imóvel, seja ele qual for, não estiver nesse portal, estiver unicamente no site da agência, e o site da agência seja um site que está na internet, identificável por qualquer motor de busca, o interessado naquela casa, obviamente que a vai encontrar. No fundo, o que eu estou a tentar dizer é que não há nenhuma casa que ficasse por vender pelo facto de os dados daquela casa estarem em determinada plataforma. Desde que eles estejam no mundo digital, eu vou encontrá-los. Certo. E é esta ilusão de que se eu não tenho os meus dados naquele portal, eu não vou ter aquelas leads e, portanto, eu preciso de pagar para conseguir ter aquelas leads. E esta é a enorme ilusão. Conheço... Enfim, Sim, porque em vez de pagar no portal, pode, no fundo, pagar Rita, no próprio site, não é? Conheço múltiplo, fruto do privilégio que tenho de interagir com diferentes imobiliárias. Conheço muitas imobiliárias que têm os seus sites profissionais, que não exportam para portais e nunca tiveram qualquer, decréscimo nas suas vendas por esse facto. E, portanto, temos todos de ter consciência disso. O Casa ES, desenvolvemos o projeto de Casa ES exatamente para podermos ter no setor uma solução que, por um lado, permita-nos divulgar os imóveis a um número muito relevante de pessoas, ao maior número possível, mas simultaneamente termos a segurança de que estamos a entregar os nossos dados a um modelo que não procura, desenvolver um negócio diferente do nosso. E para isso aquilo que aconteceu foi que o Casa ES foi convertido numa sociedade anónima, que é participada hoje por 130 acionistas do setor imobiliário, diferentes marcas, diferentes empresas imobiliárias. A APMIP tem uma posição, sendo acionista de referência, tem uma posição muito determinante no portal. Eu sou o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anónima Casa ES. E, portanto, procurámos implementar um modelo de gestão e desenvolvimento que, por um lado, nos permita reunir recursos financeiros para termos um marketing que dê notoriedade ao portal e, simultaneamente, termos a tranquilidade que não estamos a alimentar algo que amanhã nos pode fazer mal. Boa. Qual é que é a sua opinião sobre um portal de imóveis com acesso exclusivo a profissionais? Bom, no Casa ES só há imóveis de profissionais. Sim, isso é na parte... Ou seja, qualquer pessoa pode aceder, exato. mas só existem imóveis de imobiliários, só existem imóveis do setor profissional. Se calhar não expliquei bem a pergunta. Percebeu? Percebi. Sim. No Casa ES temos também uma diferenciação muito grande, que é o facto de muitas das entidades presentes no Casa ES só exportam para os restantes portais 5 dias após a permanência no Casa ES, o que tem de facto feito com que cada vez mais os agentes imobiliários saibam e entendam que
é no Casa S que estão as novidades, é no Casa S que as casas chegam primeiro. Deixa-me só fazer um disclaimer em relação a isso, não te esqueça. É só para reforçar que os bons negócios, o que está a acontecer agora, os bons negócios, quando chegam ao Idealista, já estão vendidos. Pronto. Que bom. Não, mas é isto, Claro, ou seja, isto claro, era o que acontecia claro, há uns anos atrás, deixou de acontecer Claro. e agora, graças a Deus, voltou a acontecer. Sim. Mas muitas pessoas, neste momento, muitas agências já se exportam com um grande atraso para o Idealista e, portanto, as pessoas que acham que estão a receber os alertas com as novidades, não são novidades, já estão no mercado há alguns dias. Sim. E quando são muito, 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 muito boas, já estão vendidas. Pronto, continua, era só para fazer Mas, este... Rita, repare, existir um espaço, existir um portal para do setor profissional onde o setor acede à informação das generalidades imobiliárias, vejo com bons olhos, quer dizer, não vejo com... Exclusivamente, ou seja, ver com bons olhos. Repare, penso que o público em geral também pode aceder, por isso é que o Casa S tem essa componente. O Casa S tem a particularidade de só há imóveis de profissionais e este só há imóveis de profissionais tem um significado. E o significado é, desde logo, de muito maior segurança para o público em geral. Claro. As imobiliárias são obrigadas a divulgar informação com base num conjunto de regras que estão estabelecidas. As consequências para uma imobiliária que não as cumpre são grandes e, portanto, os compradores sabem disso. Qualquer pessoa tem a segurança ao aceder aos imóveis que estão no Casa S de que a informação que ali se encontra é informação fiável, é informação fidedigna, é informação já foi filtrada. É informação filtrada, é informação sim. que está sujeita a um conjunto de responsabilidades relevantes no modo como é difundida. E, portanto, isso é importante. Simultaneamente, só as empresas imobiliárias é que colocam imóveis no Casa S. Boa. Quais é que acha que são os desafios que enfrentam as imobiliárias nos próximos tempos? Imobiliárias grandes, imobiliárias pequenas? Podíamos falar um bocadinho de tudo, desde este avanço tecnológico que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a formação de equipas. O que é que o Paulo acha que vão ser os próximos desafios no nosso setor, para as agências? Eu espero que o setor continue a ser caracterizado por grande diversidade, por grande heterogeneidade, por diferentes modelos de negócio e tenho a enorme convicção de que isso é importante para o setor e daí resulta, obviamente, também vantagem para os consumidores, para os clientes em geral. Os desafios deste momento são enormes. Desde logo, o que falávamos há pouco, da relevância que determinadas plataformas estão a conquistar e é decisivo nesta fase os operadores terem consciência desse facto e tomarem decisões estratégicas a pensar no futuro. No longo prazo, exatamente. Sob risco de que, se não o fizerem, as consequências são totalmente previsíveis. Com certeza que as alterações que estão a acontecer, elas têm impacto nesta atividade. Mas é importante que tenhamos consciência de que o impacto acontece todos os dias. Não vai haver um dia em que de repente entram por aí dentro uns robôs e tudo se transforma nesse dia. Isso não vai acontecer. A transformação tecnológica faz todos os dias, ela está todos os dias a acontecer. O Waze está em Portugal há imensos anos. Eu creio que desde 2009 que existe o Waze. Hoje já, enfim, é corrente as pessoas usarem o Waze, o Google Maps, quando as pessoas se deslocam, por exemplo, de automóvel e querem usar como guia para chegar ao local. Até termos essa... E porque é que hoje ele de facto caracteriza o modo como nos deslocamos? Porque cada dia houve mais e mais pessoas a passarem a utilizá-lo. E, portanto, isto para referir que a mudança tecnológica relativa ao imobiliário, ela acontece todos os dias, ela começou a acontecer há imenso tempo. A evolução tecnológica não festeja a passagem de ano. Ela ocorre todos os dias. Ela ocorre quando alguém tem uma angariação e decide que agora
além da fotografia, vai fazer um vídeo. Quando alguém que já fazia um vídeo decide que agora vai ter um drone. Ela acontece quando alguém no site da sua empresa decide ter um bot, um chatbot, para ter ali o cliente logo uma resposta imediata. E, portanto, o que é que eu considero essencial? Que o setor esteja muito bem informado. Que as empresas, que os operadores estejam muito, muito bem informados das soluções que temos para as nossas empresas, para o nosso negócio e aquelas que podemos e devemos incorporar com o objetivo de incrementar a nossa competitividade e o nosso serviço aos clientes. Porque as pessoas fazem a mesma coisa, as pessoas também consideram que a tecnologia que está disponível para as empresas também está disponível para as pessoas, sendo que, enfim, tendo depois especificidades em função de determinados tipos de negócios, mas os suportes tecnológicos, eles vão surgindo constantemente. E aquilo que é fundamental é nós conhecermos as soluções e irmos incorporando as soluções com o objetivo de aumentar a nossa capacidade e incrementar o nível de serviço aos clientes. Se o fizermos, aquilo que eu acredito que acontece é que estamos a incorporar a evolução e, portanto, daqui a uns anos estaremos cá a falar sobre as alterações que se avizinham na altura. Porque alterações, elas avizinham... Eu estou nesta atividade há 25 anos e, portanto, há 25 anos que lido com a ideia de que avizinham-se mudanças, avizinha-se progresso. Sim, mas isso em todos os E, setores. portanto, ainda bem que assim é. E aquilo que é importante é nós sermos capazes de incorporar o melhor que o progresso nos dá e já agora deixar de lado uma outra coisa menos boa que às vezes anda a reboque do progresso. Há coisas... Que suspense! Rita, há coisas menos boas que andam a reboque do progresso. O progresso não é uma linha, o progresso não é um cesto de coisas fantásticas. O progresso traz-nos coisas fantásticas e traz lá no meio uma outra menos boa. Sim, mas isso é como tudo, não é? Ou seja, eu percebo que o Paulo tem sempre aqui a questão de, neste mundo tão tecnológico, o que vai fazer a diferença é o contacto humano, não é? O Paulo defende muito esse argumento. Eu insisto, Rita, que é muito importante que os operadores conheçam as soluções. Os operadores que conhecem a sua história, que conhecem o seu perfil, conhecem os seus clientes, que se conhecem a si, que tenham a capacidade de incorporar o que o progresso lhes vai dando enquanto ferramentas, enquanto soluções, para poderem fazer crescer os seus negócios, para poderem melhorar o serviço aos seus clientes, para poderem aumentar a sua competitividade. E que isso assente num conjunto de grande diversidade. E eu estou convicto que isso vai acontecer. Em relação ao recrutamento, qual é que acha que qual é que vai ser o desafio numa altura em que toda a gente trabalha na mediação imobiliária? Eu diria que relativamente ao recrutamento há desde logo o grande desafio, como referi há pouco, da profissionalização, de que quem está tenha um conjunto, enfim, de conhecimento do que referimos. Eu diria que é fundamental que as empresas, que os operadores consigam recrutar pessoas que são de facto produtivas, pessoas que de facto não vêm para esta atividade com base numa ilusão, não venham causar dano a si próprias e ao mercado. Considero que o mercado, eu creio que todos nós temos vontade de ver solução efetiva nas coisas. Eu acredito muito que aquilo que eu hoje sinto como uma das minhas maiores dificuldades tem a ver com o tempo. Muitas das coisas que eu imagino, eu gostava de as ver acontecer, gostava de ver o tempo útil das coisas que estão a acontecer. Mas a vida não é assim. O tempo das coisas, o tempo das organizações, o tempo dos setores, o tempo dos países, não é o tempo das pessoas, é um tempo maior. Eu vivo com a convicção de que a generalidade das pessoas é cada vez mais exigente.
Eu acredito que o progresso do acesso à informação vai fazer com que amanhã, quando alguém decide eleger um operador para vender a sua casa ou para comprar uma casa, vai querer ter a certeza de que essa pessoa tem as melhores competências para levar a cabo essa tarefa. Eu diria que, repare, hoje qualquer um pode ir para o Facebook ou para o Instagram propor-se dar aulas de astronomia, de uma coisa qualquer. O que não significa que tenha alunos. De facto, estamos numa altura, lamentavelmente, onde qualquer pessoa pode ir para a atividade imobiliária com o objetivo de vender, com o objetivo de ter casas para vender ou ter clientes com ele que querem comprar casa. Ora, isso não é uma garantia que tenha clientes. E aquilo que eu acredito é que as pessoas em geral vão ser... As pessoas somos nós. E nós somos cada vez mais exigentes. A generalidade das pessoas vai ser mais exigente porque tem mais informação. E, portanto, o espaço para aqueles que estão nesta atividade, mas sem capacidade, sem competências, sem recursos para gerar resultados, irão ficar de fora. O que é que diria um miúdo que encontrasse hoje de 20 anos que lhe dissesse eu quero ir trabalhar para a mediação? Não te metas nisso. Não, de todo. Não. Estou a brincar. Não, de todo. Acho um desafio fantástico. Diria-lhe que ele iria entrar numa atividade altamente competitiva e, portanto, aquilo que ele tinha de fazer era desenvolver ali um conjunto de patamares de conhecimento que iam ser totalmente determinantes no sucesso dele. Ele teria de tornar-se um exímio conhecedor de mercado na zona onde ele operasse, ele teria de ser um exímio conhecedor dos procedimentos necessários para que uma transação imobiliária ocorra com grande tranquilidade e segurança, ele teria de ter um excelente suporte. Ele sozinho não iria, ele teria de ter um excelente suporte, tivesse características, tivesse esse suporte, e depois dele ser fantástico, ele teria de ter uma enorme capacidade de comunicação para que muitas pessoas conhecessem esse agente fantástico. Porque senão ficaria... Não basta ser, tem que parecer, não é? É necessário as duas coisas. Sim. Conheço muitas pessoas nesta atividade com, enfim, fantásticas competências e escassos resultados. Porque são poucos os que conhecem essas fantásticas competências. Hoje em dia é impossível trabalhar nesta área sem a dimensão da comunicação, não acha? Projetar-se enquanto solução é essencial. Mas hoje também há um conjunto de ferramentas que antigamente não existia, não é? Tudo que... Também é muito mais competitivo o mercado nesse sentido, não é? Porque agora toda a gente está nas redes, toda a gente faz vídeos, toda a gente faz conteúdo. Mas eu acho que, sem dúvida, que o não fazer conteúdo, o não estar nas redes, logo à partida é um bocado impeditivo de ter sucesso neste... Projetar-se enquanto solução é crítico. Igualmente crítico é ter as competências para que, sendo escolhido, tudo corra bem. E seja visto também como uma solução, não é? Antes de ser escolhido. Ou seja, pode-se projetar como uma solução como? Como é que se projeta como uma solução? Eu costumo dizer que nós nunca vamos jantar a um restaurante que não sabemos que existe. Exatamente. Que escusa de estar preocupado com quem não vai lá. Exato. Paulo, agora para terminar aqui com uma perspectiva um bocadinho mais pessoal, eu sei que o Paulo gosta muito de viajar, queria-lhe perguntar qual é que é a sua filosofia de vida. Eu, do que conheço do Paulo, na minha opinião, acho que é uma pessoa que se preocupa pouco com coisas pouco importantes. Aliás, chegou-me a dizer isso algumas vezes. E queria explorar aqui um bocadinho este seu mindset e como é que foi fortalecendo esse mindset ao longo do tempo. Pelo menos eu vejo como uma pessoa que se importa com aquilo que é realmente importante e o resto são coisas da vida. Eu gosto de fazer coisas, gosto de fazer muitas coisas. Eu há pouco falei no tempo, porque eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de tocar piano, eu gosto de fazer instalações, faço barcos com lixo. Sim. Eu gosto de fazer figuras de Nossa Senhora em madeira. Eu gosto de trabalhar no campo, na agricultura. Eu vivo no campo.
Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de andar de kart, eu gosto de ir à pesca, eu adoro pescar. Eu gosto de fazer imensas coisas. Eu adoro ir à Decathlon e cada setor. Eu adoro ir à Decathlon. Adoro. Eu não tenho jeito, não sou, já tentei jogar golfe, não sou capaz, mas gostava. Eu joguei ténis, gostei imenso de jogar ténis. Joguei ténis muitos anos. Eu gosto de fazer tiro com arco. Eu gosto de fazer eu gosto de fazer coisas. E, portanto, as coisas são importantes, são aquelas que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto mesmo de fazer barcos com lixo. Eu gosto mesmo de viajar com a minha mulher. Gosto mesmo de fazer essas coisas. E, portanto, se eu gosto do meu trabalho, sim, gosto muito. Se o projeto, se o crescimento, sim, é muito importante. Mas eu procuro nunca perder, cada vez mais procuro, enfim, não me desviar quando confrontado com responsabilidades profissionais, de perceber que há outras que são muito importantes. Eu arrependo principalmente, claro que eu arrependo de muitas coisas que fiz ao longo da vida, mas principalmente não ter feito algumas que eu deveria ter feito. E, portanto, procuro. Arrepende-se de coisas que não fez, é isso? De algumas, sim. Algumas que fiz e de outras Sim, que não normalmente fiz. Sim. Dizem que o arrependimento de não ter feito é maior do que o arrependimento de ter feito. Mas de facto vivo o meu. Procuro viver o meu dia a dia há muito tempo, com grande consciência de que, por vezes, quando no seio do trabalho, no âmbito do trabalho, temos uma dificuldade, temos, enfim, um aborrecimento, de que se calhar não é tão importante como nós pensamos. E esse relativizar não significa pôr para trás. Significa conquistar maior lucidez para tomar decisões. Significa conquistar maior tranquilidade no momento de fazer escolhas. Porque de facto há coisas bem mais importantes. Eu acredito que todos nós temos imensas coisas para fazer. Eu gosto imenso de fazer muitas coisas. Algumas pessoas às vezes são muito simpáticas comigo, porque dizem-me que eu estava há pouco a referir os barcos com lixo que eu gosto de fazer. Que são espetaculares. E algumas pessoas às vezes são um pouco elogiosas. Fantástico. Eu confesso, fico assim um bocado de boca aberta, porque o que eu acho é que a maioria das pessoas nunca tentou. Nunca tentou fazer. Não é de facto nada por aí além. E eu acredito que há muitas coisas na vida que nós não fazemos porque nunca tentámos fazer. E, portanto, eu normalmente não fecho os olhos a desafios. E os desafios não são só desafios profissionais, ou não são. Os mais importantes, seguramente, não são profissionais. Qual é a sua relação com Deus, com o universo? Se não tem? Tenho, claro, tenho. A minha relação com Deus faz parte do meu crescimento. Eu acho que tenho crescido devagar. Eu não acho nada que seja um jovem num corpo de 60 anos. Enfim, tenho 60 anos e tenho a cabeça de 60 anos, mas eu acho que tenho sido um pouco retardado. Em que sentido? Mas que é esse lado mais espiritual? Tenho sido retardado ao longo da vida. Tenho crescido devagar. Talvez não. Tem demorado a aprender? Não era muito. Fui muito imaturo durante muito tempo em múltiplos domínios da minha vida. E esse é um deles. Ok, mas ainda considera que demorou ou hoje em dia? Hoje em dia estou muito mais próximo de Deus. Tenho vindo a construir alguma proximidade com a Igreja e com certeza que é um caminho que tenho tido também pessoas à minha volta e próximo de mim, pessoas que gostam de mim, que de forma muito subtil, talvez pela mão de Deus, têm contribuído para esse caminho. Uma delas é a minha mãe, que foi batizada recentemente, aos 94 anos. Adoro, espetacular, muito bom, muito bom.
Para fechar, aqui na sua introdução, eu por acaso gostava de abordar outros temas, mas já estamos um bocadinho fora do tempo. Aqui quando eu escrevi que tem este ar de ninho do cor, mas não se metam com ele e com as suas equipas, eu gostava que o Paulo falasse um bocadinho. Eu senti isso na pele, não só comigo, mas com colegas e com outras situações que me contaram. O Paulo é mesmo assim sempre, ou seja, o Paulo tem a estar super tranquilo e pacífico. Porquê que o Paulo sente esta necessidade de defender as suas equipas e de pôr as garras de fora quando o assunto vem para dentro da sua esfera? Rita, o que eu procuro e tenho procurado sempre ao longo da vida é tem a ver com o seguinte, repare, eu durante toda a minha vida sempre conheci, como a Rita seguramente, todas as pessoas a sentirem-se, todas as pessoas tal como eu, a sentirmos corajosos, a sentirmos solidários, a sentirmos verdadeiros, a sentirmos coesos, a sentirmos próximos daquilo que todos nós classificamos como os valores do lado dos bons. Acontece que uma coisa que eu percebi muito cedo foi que muito mais importante do que eu acho sobre mim é aquilo que eu faço comigo e com os outros. E, portanto, aquilo que eu procurei e procuro sempre, enfim, trazer para a minha vida, muito mais do que as minhas ideias sobre os outros e até sobre mim próprio, é ter noção de que é nos momentos em que a vida me põe à prova que essas coisas boas têm de se materializar. Não é quando não custa nada. Isto quer dizer, defender aqueles que me estão próximos quando está tudo bem, está-se bem. Se eu acho isso, é nos momentos que as coisas correm para o torto que esses valores têm de vir para cima da mesa. E, portanto, talvez por isso a Rita tenha usado essa expressão que referiu, porque isso para mim é de facto muito importante na minha vida. Acho que de facto é importante que que aquilo que nós gostamos de sentir sobre nós próprios e aquilo que nós sentimos nos outros, de tudo o que entendemos que melhora na vida, é nos momentos da verdade que isso é importante. Não é quando não custa nada. Boa. Há algum sítio que queiras chegar que ainda não tenha chegado? Há uma imensidão de sítios. Uma imensidão. Quero uma imensidão. Desde o primeiro sítio onde quero chegar é ao coração das pessoas que gostam de mim e de quem eu gosto. É ao coração da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, das minhas netas, das minhas noras, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Esse é o primeiro sítio onde eu quero chegar. Dos meus amigos. Esse sítio é o mais importante de todos. Boa, Paulo. Olha, rematamos em beleza. Eu queria lhe oferecer aqui um presente da bateria. Foi super ótimo. Aqui é a caixa da sua caneca. Um boné da bateria. Uma suéte da bateria. E uma fita da bateria. Uau! Paulo, muito obrigada. Muito obrigado. Foi mesmo bom. E desejo-lhe continuação do maior sucesso pessoal e profissional. Igualmente. E que eu esteja cá para continuar a ver ao seu lado. Igualmente para a Rita e para a bateria. E foi um enorme gosto conversarmos este bocadinho. Boa, obrigada. Obrigada por teres assistido a este episódio de Conversas de um Raio. Espero que tenha sido útil e inspirador para o teu percurso. Se gostaste, não te esqueças de seguir o podcast na tua plataforma preferida e ativar as notificações clicando na campainha. Aproveita também para deixar uma avaliação de 5 estrelas ou um comentário. Isso ajuda-nos a crescer e trazer-te ainda mais conteúdo de qualidade. Até ao próximo episódio!